Muito bem, estamos de volta com o nosso Gazeta Entrevista desta noite. E olha, neste terceiro bloco, o senador Jorge Viana vai responder suas perguntas dos internautas. Senador, está preparado, senador? Vamos tentar. Vamos lá? Vamos começar com um tema que vários internautas perguntaram. E eu vou fazer aqui a pergunta do Luziel Carvalho. Senador, como o senhor avalia a PEC 346 dos soldados da borracha, aprovada na Câmara Federal no dia 5 de novembro de 2013, e qual o seu posicionamento na luta desencadeada pelo SIACRE, o Sindicato dos Soldados da Borracha, a qual o Luziel representa, no sentido de melhorar esta matéria no Senado, a PEC 61, se a categoria pode contar com seu apoio restrito na luta por melhorias desta matéria no Senado, principalmente após a audiência pública ocorrida na CCJ do Senado no último dia 5 de dezembro. Como é que o senhor avalia também a atuação, ele fala aqui da deputada Perpétua Almeida, da questão de desvincular do salário mínimo, enfim, a questão toda, a pergunta dele, eu estou resumindo aqui, Luziel. Senador, e essa questão no Senado? Olha, primeiro, é muito importante que a gente coloque a verdade sobre essa PEC, porque senão vai se distorcendo um tema que é tão importante para muitas famílias, que estão há muito tempo esperando uma solução, e aí você não dá a condição correta disso. Há 12 anos essa PEC ficou na Câmara, 12 anos. Era a origem da deputada Vanessa ainda. Vanessa Graziotin. Então, gente, não dá para querer correr e dizer, não, vota no Senado amanhã. Isso não é justo comigo, com o Aníbal, com o Petecão fazer isso. Não é justo. Porque aí estão distorcendo as coisas da população. O Senado é uma emenda constitucional. Precisa cumprir um rito de uma quantidade de sessões. Não vota porque quer. Eu sou vice-presidente do Senado, não posso votar quando quero. Agora, o compromisso do senador Aníbal, que é o relator, já fez audiência, está correndo com esse projeto, com essa PEC, porque ela é muito importante. É possível vincular ao salário mínimo? Aí tem um nó. Não foi nem culpa da Perpétua nem nada. A Perpétua fez o que pôde. Agora, não é justo a gente não discutir um problema. Desvincularam o valor que a pessoa vai ficar recebendo, que a família vai ficar recebendo, do salário mínimo. Eu acho que estava no texto inicial na Constituinte. Eu acho isso ruim. Daqui a 2 anos as pessoas podem estar com desvalorizado o pouco que estão recebendo. Isso não é justo. Então, o senador Aníbal fez audiência, está tentando ver se encontra um mecanismo para poder reparar isso ou melhorar. Mas nós não podemos criar também ilusões. Então, tem pressa sim, vai ser votado no tempo que for. Agora, pelo amor de Deus, vamos botar isso. Tem um monte de gente me cobrando. Não, mas é que foi feita uma reunião, inclusive com a Perpétua. Gente, tem que colocar as coisas, senão fica ruim para nós, senadores, esse tema que é tão importante para todo mundo. E os 25 mil reais, senador? Pois é. Então, esse pagamento tem que entrar em orçamento, gente. Não é assim, não se paga quando tem que entrar no orçamento, tem que fazer. Inclusive, o projeto não está nem no Senado. A informação que se tem é que a senadora Vanessa tirou do Senado e mandou para o Ministério da Previdência para calcular. Então, vamos pôr as coisas direitinho, que aí as pessoas vão estar com a verdade e não vão ficar com a expectativa equivocada. Porque houve um sacrifício enorme da Perpétua para andar lá, junto com a bancada federal, todo mundo. Porque esse negócio de soldado da borracha é uma luta de muito tempo dos acrianos, né? E nunca chega num ponto que possa fazer justiça com as pessoas. Agora, nós não podemos aqui fazer disso uma disputa entre a gente. Eu mesmo, nós, a vida inteira vinculada à floresta, ao extrativismo, a gente vai fazer o que é possível no Senado e o impossível. Agora temos que fazer todo mundo junto. Qual é a expectativa, senador, de votação? Assim, tendo alguma alteração no texto, que deve ter, volta para a Câmara. Então, gente, nós temos que ver o que é melhor para as pessoas. É isso que está sendo feito. Por isso que foi feita uma audiência pública. Então, gente, nós estamos juntos. Nisso está eu, está Aníbal, está Petecão, está Perpétua, todo mundo junto para achar uma solução o quanto antes. Agora, só não vamos vender facilidade nisso, porque nós sempre tivemos muita dificuldade nas coisas e demorou 12 anos na Câmara, não estou dizendo que vai demorar no Senado meses, mas precisa cumprir o que estabelece o regimento do Senado e da Câmara. Tem que cumprir o número de sessões. Só isso. Mas isso a gente vai fazer no menor espaço de tempo possível, porque as pessoas têm razão de cobrar. Essa também foi a mesma pergunta do Antônio Carlos Silva. Outros internautas também perguntam sobre um tema, senador. Telex Free. Senador, o que o senhor acha do marketing multinível e em especial da Telex Free? Qual a sua opinião? É a pergunta do Eduardo Melo
e de outros internautas também, senador. Olha, eu já fiz, inclusive, uma reunião, eu, o deputado Moisés, com um grupo de divulgadores, me trataram super bem, mas esse é um tema tão sensível, pessoas ficaram tão chateadas e, lamentavelmente, alguns até distorceram a opinião da gente, o papel do próprio governador Tião Viana. Esse é um tema que está na mão da Justiça e não tem quem tire da mão da Justiça. A Justiça tem que decidir sobre o funcionamento dessa empresa e eu, particularmente, já deixei bem claro, acho que seria justo que aquelas pessoas que têm dinheiro retido possam ter o seu dinheiro enquanto a Justiça decide. É até onde dá para mim ir. Foi o que eu, inclusive, tive desse encontro, dessa reunião que eu fiz no meu gabinete aqui com divulgadores, pessoas que representam mais de 90% de quem estava com isso. Isso estava gerando receita aqui no Estado, estava melhorando a vida de algumas pessoas e, lamentavelmente, agora, com todo o respeito, nós temos que esperar a decisão da Justiça. Pois é, o André Fontinelli pergunta se é possível, haja vistas milhares de famílias prejudicadas, que a empresa possa, enfim, pelo menos dar uma satisfação para agilizar o processo. É a pergunta do André Fontinelli. Eu acho que isso é uma coisa fundamental que o André está pondo. Sabe, dá para a gente pedir para a Justiça, não podemos exigir, mas pedir que rapidamente decida sobre isso, que se tem dinheiro de pessoas que se sacrificaram, que esse dinheiro seja liberado. Isso eu acho que seria importante. Agora, o julgamento, do ponto de vista da empresa, teria que ser o quanto antes, para que a gente possa virar essa página. Agora, também tem uma coisa muito ruim, que é que algumas pessoas se apropriando disso para acusar pessoas como se fosse para atender. Não acredito que tenha ninguém para atender seus interesses que tenha ido lá fazer denúncia. É uma ação do Ministério Público, da Justiça, que a gente tem que acatar e esperar a decisão, porque a Justiça que tem a palavra primeira e a última sobre isso. O Willamis França fez a pergunta sobre a disputa entre Aníbal e Perpétua. Willamis, eu já fiz essa pergunta, obrigado pela tua participação. Ele está interessado, porque esse é um jornalista que é bem crítico a gente, mas está todo mundo interessado, até o pessoal da oposição. Eu só reafirmo aqui, Willis, que o que eu já falei, eu sei que você tem os compromissos com as pessoas que você acredita, mas eu ainda hoje conversei com o governador Tião Viana, não tem posição decidida sobre isso, não tem chapa montada, e o que nós vamos fazer, como quer o Tião, como quer o presidente do PT, como eu quero, como o senador Aníbal quer, como todos que nos ajudam na construção do PT, é que haja uma discussão serena sobre isso, responsável, pensando na Frente Popular, pensando no PT, pensando um partido irmão como é o PCdoB, e aí vamos tentar achar a melhor forma. Agora, não tem essa história de imposição de uma decisão tomada, isso está desfeito, então sinto muito. Se teve algum furo, agora deixou de ser furo. O jogo está zerado. Muito bem. O Mendelson Santos, ele diz assim, Alan, duvido que você vai fazer minha pergunta. Eu disse, olha, se você duvida, nem faça, mas vou fazer sua pergunta, Mendelson. Senador, como o senhor avalia a sua gestão no Senado? Seu mandato, né, que ele quis dizer. Imagine-se como um eleitor que está em dúvida em quem votar. O senhor votaria em si mesmo? Pois, como vi nas redes sociais, sua popularidade não está das melhores. Isso seria resultado de se fazer necessário melhorar seu mandato, sua gestão? Enfim, é a pergunta do Mendelson, que ele disse que duvidava que eu ia fazer, senador. Não tem por que duvidar, não. Olha, eu sempre votei em mim. Então, todas as eleições que eu disputei, eu votei e me cobro também, né? No mandato de senador, eu acho que eu ainda tenho que melhorar muito. Tudo bem que saiu uma pesquisa, um trabalho da Veja, me botou entre os 5. Estou 3 anos no diabo, mas para mim isso ainda é pouco. Eu acho que eu posso produzir mais, eu posso fazer um mandato ainda melhor, porque sempre dá para melhorar. E quando a gente ocupa um cargo público como esse, você tem que fazer o máximo que puder. E eu estou criando os conselhos do mandato em cada cidade para poder receber sugestões. Agora, estou aberto às sugestões, porque você sabe que eu tenho uma afinidade maior com o executivo. Por isso que eu falei até aqui mesmo, na entrevista, eu queria estar sendo mais ouvido, eu queria participar mais, porque eu acumulei uma experiência de prefeito, eu tenho me reunido sempre com o Marcos Alexandre, que tem me explorado um pouco mais, do mesmo jeito que o Tião está aí também tocando o governo dele, que ele tem o direito de fazer, como fez o Binho, mas eu penso que nós temos que estar mais juntos todos,
usando a experiência para quê? Para achar o melhor para ser feito, com menos gasto, que atinja mais pessoas. Isso é uma coisa muito bacana. Nós criamos uma cultura de governar. Você veja o trabalho que o Tião está fazendo no interior todo, andando, sem parar. Esse é o estímulo que eu quero que os secretários sigam, sabe? Que todos nós, políticos, vamos seguir de estar ali. Porque o Tião está se dando pro povo acreano, do trabalho. Mesma coisa, eu e o senador Aníbal estamos lá. Graças a Deus, eu e o senador Aníbal, não posso falar pelo Petecão, que ele tem o mandato dele, mas pelo senador Aníbal, nós toda semana estamos dizendo como é que a gente faz para melhorar nosso mandato, para que o povo do Acre se sinta melhor representado. Vou dar uma paradinha aqui nessa pergunta dos internautas. Eu recentemente fiz um debate aqui com jornalistas, com analistas políticos, e ouvi tanto do professor Coelho quanto do jornalista Luiz Carlos Moreira Jorge, eles concordaram numa questão, senador. Coelho chegou e disse o seguinte: o governador Tião Viana está bem, mas o governo não está bem. Ele fez essa colocação aqui no Gazeta Entrevista, o professor Carlos Augusto Coelho. E aí nós aprofundamos o tema, ele diz, olha, que alguns setores do governo poderiam melhorar, ter uma gestão melhor. O que o senhor pensa dessa colocação do professor Coelho? Não, eu acho que óbvio, como eu estou acabando de dizer, sempre dá para melhorar. Eu acho que tem setores que poderiam melhorar e certamente vão melhorar ainda esse ano. Mas eu acho que o governo está bem. Então, eu posso afirmar isso porque eu também tenho dados, tenho informações de pesquisa. O Tião está bem, mas o governo também está bem. E é bom isso, porque o nosso projeto é o governo. Então o governo também tem que estar bem. E eu acho que nesse ano, seguindo o exemplo do Tião, os secretários podem fazer, é o último ano desse primeiro mandato, dá para fazer gastar aquela energia de chegada, botar um pouco mais de paixão nas coisas, estar mais presente, dialogar mais. Eu acho que isso seria muito bom para poder dar esse ânimo. Então, nesse aspecto, acho que os jornalistas estão certos. Dá para melhorar. Agora, o Tião já não dá mais, só se ele não dormir. Porque ele está correndo feito um louco, trabalhando, está se virando nos 30. Mas eu acho que o conjunto poderia também seguir esse exemplo do Tião. Ainda dá para dar um pouco mais de gás. Pergunta do Diego Rodrigues. Boa noite, Alain. Boa noite, senador. Primeiro, quero parabenizá-lo pelos trabalhos realizados no Senado em 2013. Tá vendo? Já empatou, hein? E dou destaque para o seu projeto de lei que propõe a redução da maioridade penal através de alterações no Estatuto da Criança e do Adolescente. Inclusive, nós temos aquele debate aqui sobre a reforma do Código Penal. Senador Jorge Viana, como o senhor avalia a participação dos partidos menores da Frente Popular nesse processo eleitoral? Grande abraço. Pergunta do Diego. Primeiro, obrigado, Diego. Bem rapidinho, eu não propus a alteração da menoridade penal. Eu propus que tenha um tratamento diferenciado quando for cometido um crime, um assassinato, um crime hediondo por um menor, ele fique mais tempo internado nas condições previstas no ECA. Prevista no Código da Criança, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, isso é um pouco diferente, porque aí resolve um assunto. Não tem sentido, 16 anos, mata uma pessoa, acaba com a família, destrói um crime hediondo, e daqui a pouco fica 2, 3 anos, e não pode. Nós temos que valorizar a vida. Então, esse é um aspecto. Eu acho que assim que eu ressaltaria, em 2013, os projetos que eu fiz de reforma política, procurando acabar com o abuso do poder econômico nas eleições, proibindo a doação de pessoa jurídica, e agora o Supremo está votando isso. O projeto que é exatamente o meu, que o Senado rejeitou na Comissão de Constituição e Justiça, que proíbe a doação de empresa, tem que tirar o poder econômico das eleições.